Então, o cientista inglês Joseph John Thomson, elaborando melhor as experiências feitas com o tubo de raios catódicos, foi capaz de concluir em 1897 que os raios catódicos são, na verdade, constituídos pelo fluxo de partículas menores que o átomo e dotadas de carga elétrica negativa. Estava descoberta a partícula que chamamos de elétron. O que é o elétron? O elétron é uma partícula subatômica dotada de carga elétrica negativa. Após essa descoberta, estava provado que um átomo não é indivisível como imaginavam os filósofos gregos ou como sugeria o modelo de Dalton. Então havia-se, a necessidade de um novo modelo, e foi Thomson quem o propôs. O átomo, segundo ele, deveria ser formado por uma esfera de carga elétrica positiva, possuindo em sua superfície elétrons incrustados. Assim, a carga elétrica total de um átomo seria nula, pois a carga negativa dos elétrons compensaria a carga positiva da esfera que os contém. Esse modelo é chamado por alguns de modelo do pudim de passas. Como podemos ver nessa imagem ao lado, que eu fiz também, essa montagenzinha, seria o modelo atômico de Thomson, o modelo do pudim de passas. Então, vamos lá. Segundo o modelo atômico de Thomson, o átomo é eletricamente neutro, os elétrons fixam-se em uma superfície carregada positivamente e existe uma repulsão entre os elétrons distribuídos nos átomos. Mas nem tudo são flores, né? Vamos evoluindo. Então, modificações no tubo de raios catódicos feitas pelo cientista alemão Eugene Goldstein conduziram à descoberta de outra partícula subatômica, 1836 vezes mais pesada que o elétron e dotada de carga elétrica igual à dele, mas com sinal positivo. Essa nova partícula foi proposto o nome de próton. Então, o que é próton? Próton é uma partícula subatômica dotada de carga elétrica positiva e de massa 1836 vezes maior que a do elétron. Assim, ao final do século XIX, com a descoberta do próton e do elétron, já estava comprovado que o átomo não é indivisível e que mesmo o modelo de Thomson era incompleto, uma vez que não levava em conta a existência dos prótons. Então, um novo modelo se fazia necessário. Ernest Rutherford, cientista nascido na Nova Zelândia, realizou em 1911 um experimento que conseguiu descartar de vez o modelo atômico de esfera rígida. O raciocínio de Rutherford foi extremamente simples. Imagine que alguém atirasse com uma metralhadora em um caixote de madeira fechado, cujo conteúdo fosse desconhecido. Se as balas ricocheteassem, não atravessando o caixote, concluiríamos que dentro dele deveria haver algum material, como concreto ou ferro maciços, certo? Mas se as balas o atravessassem, chegaríamos à conclusão de que ele deveria estar vazio ou então conter materiais pouco densos, como isopor, serragem ou similares. Porém, se parte das balas passasse e parte ricocheteasse, concluiríamos que materiais dos dois tipos deveriam estar presentes dentro do caixote. Quanto mais balas o atravessassem, menos material pesado deveria existir em seu interior. É óbvio que, para descobrir o que há dentro de um caixote, seria mais sensato abri-lo em vez de atirar nele. Com o átomo, porém, não acontece o mesmo, já que não é possível enxergá-lo. Nesse caso, faz sentido atirar nele para tentar descobrir algo sobre sua estrutura interna. Então, Rutherford atirou numa finíssima folha de ouro, cuja espessura se estima em torno de 300 ou 350 átomos. Esses átomos enfileirados correspondem a cerca de 0,00001 centímetros.
A metralhadora, usada por ele, lançava pequenas partículas portadoras de carga elétrica positiva, chamadas de partículas alfa. Essas partículas são emitidas por certos elementos radioativos, como o polônio. Então, para saber se essas balas atravessavam ou eram desviadas, ele usou uma tela feita com material apropriado, fluorescente, que emitia uma luminosidade instantânea quando atingida por uma partícula alfa. Sim, e o que é isso tudo, né? Onde vamos chegar, né? A experiência mostrou que grande maioria das partículas alfa atravessava a folha. Apenas algumas poucas eram desviadas. Assim, os átomos não poderiam ser maciços, pois parte das partículas alfa conseguiu atravessá-los. Então, né, vamos falar das características do átomo no modelo de Rutherford. Os resultados da experiência sobre espalhamento de partículas alfa permitiram a Rutherford concluir que o átomo não é maciço, apresentando mais espaços vazios do que preenchido. A maior parte da massa do átomo se encontra em uma pequena região central chamada núcleo, dotada de carga positiva, onde estão os prótons. E na imagenzinha que eu fiz, né, a gente pode ver aí essa bolinha laranja com esses maisinhos azuis representando os prótons, ok? A bolinha laranja, o núcleo, e as cruzinhas, né, os positivos, os prótons. E que na região ao redor do núcleo estão os elétrons. Essa região ela é chamada de eletrosfera. Você pode ver no desenho, né, que tem a eletrosfera, são, como eu pode dizer, a órbita dessa eletrosfera seriam esses desenhos, esses círculozinhos ao redor do núcleo, e os elétrons são essas bolinhas laranjas com um negativinho dentro delas, certo? A contagem do número de partículas que atravessavam e que eram desviadas, repelidas pela carga positiva do núcleo, permitiu fazer uma estimativa de que o raio de um átomo de ouro, núcleo e eletrosfera, é cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o raio do núcleo. Em 1932, o inglês James Chadwick descobriu uma outra partícula subatômica de massa muito próxima do próton, porém sem carga elétrica. Essa partícula, que passou a ser chamada de nêutron, localiza-se no núcleo do átomo, juntamente com os prótons. O nêutron é uma partícula subatômica sem carga elétrica e de massa praticamente igual à do próton. Então, vamos aí precisar de o quê? De um novo modelo atômico. Então, vamos falar do modelo atômico de Bohr. O modelo de Rutherford, proposto em 1911, apesar de esclarecer satisfatoriamente os resultados da experiência sobre a dispersão de partículas alfa, possuía algumas deficiências, como, por exemplo, não explicar os espectros atômicos. Em 1913, Niels Bohr propôs um outro modelo mais completo que era suficiente para explicar o espectro de linhas. Em seu modelo, Bohr incluiu uma série de postulados. O que são postulados? Postulado é uma afirmação aceita como verdadeira, sem demonstração. Assim, no modelo atômico de Bohr, os elétrons no átomos movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares chamadas de camadas ou níveis, designados por K, L e Mn. Aí nessa imagenzinha mesmo, a gente vê o núcleo, essa bolinha rosa bem clarinha no centro. E aí a gente vê a primeira linhazinha branca, né? O primeiro círculozinho seria o primeiro nível. K, o segundo L, o segundo círculozinho. O terceiro M, e assim por diante, dependendo de que elemento nós estivermos falando, certo? Dando prosseguimento. Segundo o modelo atômico de Bohr, cada um desses níveis tem um valor determinado de energia. Não é permitido a um elétron permanecer entre dois desses níveis. Um elétron
pode passar de um nível para o outro de maior energia, desde que absorva energia externa. Ultravioleta, luz visível, infravermelho, etc. Quando isso acontece, dizemos que o elétron foi excitado e que ocorreu uma transição eletrônica. Para o elétron retornar ao nível inicial, é necessário a liberação de energia na forma de ondas eletromagnéticas, por exemplo, como luz visível ou ultravioleta. Uma novidade relevante da teoria de Bohr está na afirmação de a energia dos elétrons ser quantizada, isso é, ter apenas alguns determinados valores. Utilizando o modelo de Bohr, podem-se explicar os espectros atômicos. Primeiramente, os elétrons são excitados na lâmpada de gás e, em seguida, ao retornarem aos níveis de menor energia, liberam energia na forma de luz. Como a luz emitida depende da diferença de energia entre os níveis envolvidos na transição, e como essa diferença varia de elemento para elemento. A luz apresentará cor característica para cada elemento. O modelo atômico de Rutherford, modificado por Bohr, também é conhecido como modelo de Rutherford-Bohr. Então, eu falei várias coisas aqui agora, né, de linguagem científica e tudo mais. Vou dar um exemplo para você conseguir entender o que é que eu estou falando. Por exemplo, nos fogos de artifício que a gente usa, né, que a gente compra no São João e tudo mais. Então, quando os fabricantes eles desejam produzir os fogos de artifício coloridos, eles misturam a pólvora compostos de certos elementos químicos apropriados. Por exemplo, você quer um fogo de artifício de cor laranja. Então, junto à pólvora, ele vai adicionar o sódio para conseguir um fogo de artifício da cor vermelho. Ele vai adicionar o estrôncio, azul esverdeado, o cobre, verde, o bário. Então, a cor que um elemento dá aos fogos de artifício é a mesma que ele tem num teste que a gente chama de teste de chama. Por quê? No momento em que a pólvora explode, a energia excita os elétrons desses átomos e quando retornam aos níveis de menor energia, eles liberam a luz colorida, exatamente a cor que vemos no teste de chama. Então, vamos correlacionar uma coisa com a outra. Segundo o modelo de Bohr, quando os átomos de sódio, por exemplo, são colocados na chama ou quando a pólvora explode, nesse caso, o calor ele excita os elétrons. Isso é, ele faz com que passem para níveis de maior energia, esses níveiszinhos que a gente viu no modelo planetário, né? Pronto. Aí, quando eles voltam aos níveis iniciais, né? Porque ele foi meio que, né? Deu uma estremecida. E aí, quando ele retorna aos níveis iniciais, eles liberam a energia na forma de luz.